Bom dia, meu povo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um Café com Liz e Léo. Preparado o café? Hoje eu vou de café, pessoal. Por que eu vou de café? A semana inteira eu tomei chimarrão. Então, sabadão eu vou começar com um café. Boa, Liz, chegou, vamos... Bom dia! E aí, Liz, tudo bem? Tudo bem, e você, Léo? Tudo jóia. Às vezes demora para entrar para mim aqui o pedido para participar. Eu entro e aí que ele dá uns minutinhos daí que ele vai aparecer pedir para participar. Por isso que eu demoro um pouquinho às vezes. Deixa eu posicionar a minha câmera aqui. E hoje o assunto é sobre espiritualidade. Vamos aproveitar que estamos aí na Semana Santa, né? Período pascual de renovação de fé. Vamos falar sobre espiritualidade. Temos alguém conosco? Por enquanto não, porque eu acho que por ontem sido feriado, as pessoas elas devem estar dormindo ainda. É, mas não tem problema. Bora tomar. Hoje eu tô de café. Eu escutei você falando que você tomou chimarrão a semana inteira e hoje você tá de café? Eu tomo café. Eu tomei café a semana inteira e hoje eu tô de café. De novo. Cafezinho. Tava muito, semana tava bem angustiado, irritado, eliminando algumas coisas para dar uma melhorada, né? Senão fica só no excesso e aí toma café de manhã, tarde e noite. Eu Exatamente. prefiro. Mas vamos lá. Sobre. A gente compensa, né? Quando a Exatamente. gente tá sobrecarregado numa parte, a gente compensa em outra. Então, é bom trazer a consciência logo e já tomar decisão e deixar isso aí esvairir, né? Exatamente. Bom dia, Robson. Bom dia, Robson. Vamos lá, então. Quem começa, Léo? Vou começar, você que deu a ideia do tema. Pra variar, né? Pra variar. Eu só sigo o redator. Então, né, pessoal, normalmente a gente conversa durante a semana para decidir a pauta, né? E normalmente não, né? Em 100% dos casos a gente trata aqui na nossa live de sábado, nossa conversa aqui, algo que foi muito latente, muito presente durante a semana, né? Justamente porque a ideia é trazer nesse café assuntos do dia a dia, do cotidiano e refletir, pararmos para refletirmos sobre isso, né? As reflexões são interiores, mas quando a gente externaliza para outra pessoa, para outras pessoas e recebe o feedback, nos abre o horizonte, né? E, e isso que é legal, né? A gente não vive só aquele momento e pronto, acabou, né? Viver por viver. A gente para depois e reflete sobre, e quando a gente compartilha essa reflexão e recebe uma nova reflexão, a gente se engrandece, né? Porque a gente vê outras perspectivas, outros pontos de vista, e na minha concepção isso é expandir a consciência, né? Faz parte, eu preciso do outro para refletir, né? E isso me ajuda a crescer, me engrandece. E aí, considerando que essa semana a gente tá na Semana Santa, né, sobre a Semana Pascual, onde a gente busca o fortalecimento da fé, renova a nossa fé, eu falei para o Léo, vamos aproveitar esse momento e vamos falar sobre espiritualidade, né? Então, gostaria de começar a discussão falando o que é espiritualidade, por que é tão importante que eu trabalhe a minha espiritualidade, que eu volte meus olhos para a minha espiritualidade, e como eu posso fazer isso? De que formas, né? Eu posso olhar e trabalhar a minha espiritualidade.
Então, essa é a introdução. Léo, você gostaria de começar falando o que é o Toca o Barco? Espiritualidade, quando a gente fala espiritualidade, normalmente a primeira coisa que acontece é algo relacionado a alguma religião, né? Ou a certa religiosidade. E isso, às vezes, traz um certo bloqueio do que é, porque ela tem várias perspectivas diferentes, né? Então, o que eu compreendo, entendo e procuro aplicar sempre na minha vida dentro da espiritualidade, primeiro é a conexão com Deus, né, no caso. Mas existem pessoas que se conectam com a energia, com o cosmos. Enfim, eu não estou aqui para julgar quem entende de forma diferente comigo, mas, grosso modo, a partir do momento que você conecta com o teu propósito, você começa a desenvolver essa espiritualidade. E a expressão do desenvolvimento dessa espiritualidade, ela é ampla, né? Porque você pode procurar a desenvolver a espiritualidade por meio de meditação, reflexão, oração, enfim, você tem uma série de ações, né, atitudes que venham a desenvolver essa espiritualidade. Eu procuro sempre dizer, no sentido, não muitas vezes dissociar alguma prática religiosa ou não, mas eu digo que a contemplação é algo muito mais espiritual do que às vezes uma prática mecânica, no sentido de, por exemplo, vamos pegar a reza. Eu rezo, tá? Rezo tal, reza. Fico repetindo, como se fosse um mantra. Por si só isso, eu não acho que vai ter uma certa modificação e vai trazer aquela sensação de, puxa, tá mudando algo. Não, eu só estou repetindo. Como se estivesse treinando, mas eu não tivesse a variação de estímulo para poder avançar e melhorar o condicionamento, né? Trazendo para a nossa área. Então, quando eu entendo você chegar em um estado de contemplação, você está contemplando algo maior que você, né? Vamos pensar, estou contemplando a minha vida, né, em torno do que está acontecendo. E isso acaba nos ajudando, né, em todo esse desenvolvimento a trazer soluções práticas ou encarar os problemas práticos dentro do nosso dia a dia, por meio da espiritualidade. Fiz essa breve introdução e espero, não sei se você entende da mesma forma, mas tá aí. Entendo, sim. Eu diria o seguinte, complementando, né? Que a espiritualidade é o todo e a religião é uma forma de expressar a nossa espiritualidade, digamos assim, né? Para que as pessoas não confundam, digamos assim, né? Existe a espiritualidade, que é isso tudo que eu acredito que o Léo falou, e a religião seria uma das formas de expressar a minha espiritualidade, baseada nas minhas crenças, né? Se as minhas crenças condizem com determinada religião, eu vou seguir, senão não faz sentido, né? Não faz sentido que eu siga determinada religião se ela confronta com as minhas crenças. Por que digo isso? Porque muitas vezes a gente não vai buscar uma religião para segui-la. A gente vai buscar uma religião justamente para a gente confrontá-la. Então, perde um pouco o sentido, né? É como se a gente quisesse personalizar algo que... deixa eu ver se eu estou conseguindo me explicar. Eu busco aquela forma de expressão para que aquilo venha fazer sentido comigo, com a minha vida. E não para que eu fique confrontando o tempo todo. Não que eu não possa confrontar, não que eu não possa ter divergências. Mas se você escolheu seguir, abra os olhos para que você receba também, né? Você se alimente daquilo.
E quando eu digo que a religião faz parte de uma forma de expressão de espiritualidade, é porque nós podemos expressar espiritualidade sem ter uma religião ou até sem ter uma crença em um Deus. Nós conseguimos fazer isso. Então, como o Léo falou, hoje o nosso intuito aqui não é fazermos julgamentos e nem pregarmos alguma coisa. É a gente só falar sobre as nossas ideias sobre espiritualidade, né? Então, é a nossa forma de expressão do que a gente acredita e a nossa forma de humanizar o nosso espírito. Então, é o que nos conecta com o nosso ser superior, com o ser superior. Então, a espiritualidade é justamente esta conexão com o divino, né? Se eu me conecto com o meu divino, com o divino, com aquilo que eu acredito ser superior, aquilo que eu acredito que foi o início de tudo, eu estou exercendo a minha espiritualidade. Não sei se consegui ser clara das minhas divergências aqui. Não, mas é que daí, assim, ó, se a gente for olhar o termo religião, né, dentro do grego, ele vai trazer a ideia de religare, né, que meio que significa amarrar ou conectar com algo superior. Por que que falo isso? Que daí a religião ela deriva disso. Ou eu vou ficar amarrado, ou eu vou ficar conectado. Daí o meio é desenvolver essa espiritualidade, porque como que a gente enxerga o divino, né? A gente não enxerga Deus. Eu não consigo enxergar a, né, Deus, ele aí varia de cada crença, né? Mas vou trazer para que eu professo. Eu acredito sim, o Criador de tudo, né? O Criador de todos. Só que dentro dessa questão aí eu tenho que, para fazer sentido isso, eu tenho que falar o início da criação. Aí a gente remete lá para Adão e Eva, estavam no Éden e eles caminhavam com Deus, ou seja, estava caminhando junto com Deus. E tinha uma ordem de não comer do fruto proibido. Aí eles comeram do fruto proibido e eles tiveram acesso a tudo, ou seja, eles enxergaram até a própria nudez, as coisas que eles estavam fazendo errado, e eles sentiram vergonha, inclusive se escondendo da face de Deus. Quando Deus confronta eles, Deus expulsa eles do jardim. Então, desse momento em diante, houve um rompimento dessa religação, em você estar conectado 100% com Deus, e aí ficou um abismo entre a criatura e o Criador. Então, a ideia da religião é religare, né? Fazer essa nova conexão. Aí, já trazendo o gancho para, como é que se diz, porque a gente está vivenciando de ontem, né? Pensar na ideia da Sexta-feira Santa para amanhã, o domingo de Páscoa, a gente tem que entender o significado disso. E existem dois significados, dois sentidos. Existem a Páscoa judaica, que é a celebração de você sair do Egito. Então, o povo de Israel, na época, estava sobre vamos falar a monarquia, né, o império faraônico, né, no Egito. Então eles ficaram 400 anos sendo escravos na terra do Egito. Aí Moisés vem e sai. Uma dessas celebrações é a Páscoa, né? E daí envolve a questão da morte dos primogênitos. Então, o povo judeu, né, o povo israelita, até então ali, eles colocaram uma marca de sangue no batente da porta para daí o espírito da morte passar por cima. A Páscoa, nesse sentido, significa pessar, né, em hebraico, que é passar. Então, eles celebram isso e isso foi o que culminou, né, a 10ª praga para daí eles poderem sair do Egito. Já para o cristão, né, dentro do cristianismo, a Páscoa tem outro significado. Por quê? Porque se lá atrás eu tinha ofertas de animais, né, de cordeiro, para aproximar com Deus, existiam rituais para religar a Deus.
O próprio Jesus, ele se transforma em cordeiro que precisou ser sacrificado, mas ele ressuscitou como promessa, e ele, de fato, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, dessa forma, ele religa tudo aquilo que aconteceu no Éden atualmente, mas daí não é mais por meio de sacrifícios ou de rituais, é por meio de Cristo que eu volto a ter conexão com Deus. Então, trazendo já esse background, né? Aí existem outras festas, né? Aí com relação ao coelho, que algumas culturas têm em relação à prosperidade, fertilidade, enfim. E aqui no Brasil a gente faz esse sincretismo, né? De juntar várias referências e criar uma cultura própria, mas a essência mesmo é o que é expressado na Paixão de Cristo, né? Toda a via dolorosa, o ato da crucificação, sepultamento e ao terceiro dia a ressurreição. É nisso. Exatamente. Pegando um gancho pelo que você falou da Via Dolorosa, de um tempo para cá a gente vê uma vertente da espiritualidade que é muito comercial e que é good vibes only, né? E como se fosse relacionar a espiritualidade a algo místico e que é tudo zen, é tudo tal, né? E eu digo muito comercial porque a gente compra uma espiritualidade em que eu falo da boca para fora, em que eu sou extremamente positiva, como surgiu um novo termo daí de positividade tóxica, e eu não faço conexão nenhuma, porque eu me afasto da parte dolorosa. E trabalhar a sua espiritualidade não é good vibes only, é justamente um olhar interno para que você enfrente os seus dragões, os seus demônios, né? Enfrente os seus demônios, como dizem, e você passe sim pela dor, porque o processo de autoconhecimento, e você consegue essa conexão quando você entra num processo muito profundo de autoconhecimento também, ele não é um processo lindo e maravilhoso e good vibes only. Ele é um processo de enfrentamento das suas dores, né? E, e eu acho que muito se distorceu ao longo dos anos sobre uma espiritualidade. E Léo, e quando eu tentei falar ali atrás sobre você personalizar a sua crença, é justamente sobre isso. É sobre você falar assim: ah, não, mas Deus é amor, porque Deus me entende, porque é a salvação acima de tudo. E eu não quero enfrentar a parte dolorosa, ou eu não quero enfrentar as regras do processo. Então eu nem assumo uma religião, porque eu personalizei a minha crença. Então é tudo lindo, maravilhoso, eu não tenho que enfrentar nada, eu não tenho que confrontar nada, porque Deus é amor, então é tudo lindo, maravilhoso. Só que eu não pratico nem isso, nem o que eu falo eu pratico. Eu só falo da boca para fora e é que Deus me entende, é porque Deus não vai punir ninguém, é porque é assim mesmo, e eu personalizo todo o processo com base no que eu acredito, mas eu personalizo isso para eu sempre estar me safando de tudo, para eu não me aprofundar em nada e para eu vender que eu sou espiritualizada. Concorda com isso, Léo? Não? Concordo. E por exemplo, quem faz essa leitura que Deus é amor, deturpa muito do que é o significado do amor, né? Deus é amor, sim. Isso eu não nego. Mas Deus é justiça. E Deus, tanto que se você for, né, dentro da Bíblia, a Bíblia foi escrita ao longo de mais de 3.500 anos por mais de 40 autores. E ela tem mais de 3.000 conexões entre elas, ou seja, referências do Antigo Testamento com o Novo Testamento, do Novo para o Antigo e vice-versa, né? Você pegar, tem um salmo que ele descreve exatamente o processo de crucificação. Se você for ler Isaías fala exatamente de como que Jesus ia vir 1.000 anos antes de Jesus vir. E se fosse algo tão simples, a gente teria um monte de judeu messiânico, né, que acredita que Jesus é o Messias. Mas, enfim, vamos trazer para essa ideia
quem enxerga que Deus é amor, eu fico pensando assim, pô, Liz, você é mãe, o Benício apronta, você ama ele. Então, se você ama, você vai corrigir o Benício, não vai? Exatamente, vou. Por quê? Porque isso é uma expressão da justiça que está relacionado ao amor. O amor ele não é permissivo, o amor é paciente, é diferente. E isso é uma expressão do fruto do Espírito Santo. É ser paciente com o processo e desenvolvimento de quem? Do Benício, como dos meus filhos. Mas tem dias que você tá bem, pô, tem dias que você corrige o filho e pô, de uma forma que não foi adequada ou que você deu uma atenção de forma inadequada. Você estava dividindo o tempo, você não estava 100% do tempo focado naquela questão. Isso é o que mostra a nossa humanidade. A nossa humanidade não é a divindade. Eu não sou divino. Eu continuo sendo humano, falho. Só que eu tenho uma expressão maior que por meio da figura, né, do exemplo de Jesus Cristo homem, eu consigo dizer, cara, esse é o processo. E aí eu me arrependo, porque vem a dor, e aí eu começo a modificar o processo. Aí você falou do processo da salvação. Exatamente. A salvação, ela tem, segundo a crença, né? Por isso estou falando, de acordo com a crença. Do processo da crucificação, Jesus estava ao centro e tinham dois ladrões com ele. Um creu e o outro não creu que ele era o rei dos judeus, né? O Senhor dos senhores, né? O Messias, enfim. E aí, palavras do próprio Jesus para um dos ladrões: hoje mesmo encontrarei com você no reino de meu Pai. Então, ah, você tem fatos que, dentro da crença, né, aquilo que a gente pratica e exerce, e aí quando eu falo que pratica e exerce, porque ela não pode ser uma fé morta, ela não pode ser uma vã repetição, ela não pode ser algo externa, apenas olhando para fora. Esse processo ele é interior, a transformação ela vem dentro de você. E a gente tem até, tô falando aí da salvação, que são coisas distintas, né? A salvação, ela é o primeiro passo para que para você e ter a morada eterna, né, no reino de Deus. Só que se você tem um processo de conversão antes, você tem um processo chamado santificação. O que é santificação? A santificação, dentro da ideia de santo, ela não quer dizer, o perfeito, iluminado. Não, quer dizer separado. É separado do quê? Dos demais. Então, quando eu entendo que eu sou santo no sentido de separado, eu entendo que, cara, eu não posso praticar o que o pessoal está fazendo, eu não posso realizar o que a maioria ali está fazendo, porque eu tenho um processo interno que eu devo minha prestação de contas com Deus, porque por meio de Cristo eu fui religado e agora eu começo o processo de santificação. E o que é o processo de santificação? São as práticas que me fazem afastar de Deus. Então, tudo aquilo que eu me afasta de Deus, que a gente chama, não pode fazer isso, que é pecado, não pode... Não, pecado é a ideia de errar o alvo. Errar qual alvo? Errar o alvo a Deus. Ou seja, tudo aquilo que me faz afastar de Deus, que Deus, na sua expressão como justiça, que Ele próprio disse, ó, essas práticas me fazem afastar de mim, é pecado. Só que assim, é você entender, compreender e falar, cara, realmente, isso aqui está me afastando de Deus e você apruma, né? Você corrige a rota. Corrigindo a rota, você está no norte sendo Deus, né? Apontou para o norte, direção é de Deus nesse sentido. Então, quando você traz todo essa ideia de como funciona uma prática constante. Putz, errei, veio dor, nossa, porque Deus é assim, ó. Deus ele pune porque Deus é pai. Outro dia até eu ouvi assim, Deus pune os filhos dele. Não é que Deus pune, não é eu não quero passar uma ideia de Deus, uma pessoa que não é um pai que vai punir, não.
Deus corrige, é diferente. Só que a expressão disso é um ato de amor. Tanto que você vai ver um monte de cristão sofrendo, porque na prática o que é? Se a partir do momento que você professa, pô, eu sou cristão, né? Eu acredito que em Deus, que Deus é meu Pai celestial e tudo mais, ele vai corrigir você como sendo filho. E daí volta naquela ideia inicial. Se você ali sendo mãe não vai corrigir o Benício, que é teu filho, porque você o ama, e você quer protegê-lo, e você quer evitar que ele tropece, você corrige ele, para ele numa vida adulta, ele até ter ferramentas para, dentro dessas situações, ele voltar a vocês, né, você e o Bruno, no caso, é, mas também para aprender essas lições. Nossa vida é essa. A diferença é que a gente é adulto, acha que já sabe tudo, né? E daí você falou do amor. Putz, se a gente for falar do amor, o amor, só na Bíblia são 4 expressões do amor. Se a gente for trazer para o grego, o que a gente traduz e conhece de amor são 7 origens. Então, existe o amor fraternal, existe o amor eros, né? O amor erótico, da sensualidade, da paixão. E existe o amor ágape é o incondicional, é o amor de Deus por nós. Então, quando a gente fala, eu amo, então tudo posso, não, o amor ele não é permissivo. Ah, e também no amor há liberdade. E aí o pessoal deturpa falando, se eu posso tudo, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Então são coisas, questões Eu tô rindo distintas. porque eu tô seguindo uma linha de pensamento. Falei assim, quando eu terminar de falar, eu vou puxar essas duas palavras. E você foi puxando os ganchos. Falei, nossa, estamos muito alinhados nos raciocínios. É porque não tem. Você começa, você vai falar de tudo isso, não tem como. Encerrou aqui. Eu parei, porque senão eu vou continuar e Deus, você não vai falar. Então, falei isso. Não, porque eu ia falar assim, quando você finalizasse, eu falei assim, puxando da tua fala, eu tenho duas palavras: infantilização e liberdade. Porque reação. Ativei uma reação aqui, não sei se vocês viram, saiu um monte de balão aqui na minha. Apareceu pra você? Não, para Ativei, ela eu fiz esse gesto aqui, ativei uma reação aqui no telefone que ele fez um monte de balãozinho, assim. Sei que tinha aparecido para vocês. Infantilização, por quê? Quando você falou do meu filho, você é a mãe, você tem uma criança que está no processo de desenvolvimento, um processo de aprendizagem, e, e ele vai fazer determinadas situações, né, de mau comportamento, digamos assim, que não seriam adequadas e eu vou corrigi-lo, certo? E é interessante, assim, porque muitas vezes quando eu vou corrigi-lo, lá, o Thiago falou que apareceu os balões. Sei lá o que eu fiz aqui, mas alguma coisa foi comemorada. Ele tem um emoji que você, parece o coração, uma Né? festinha. Pois é. Bem no início apareceu, mas no início da live, depois eu não vi mais. Algumas coisas que acontecem no Instagram. E muitas vezes, quando eu vou corrigi-lo, o Benício ele fica chateado e ele fala assim: porque ninguém me ama, porque você não me ama e tal. Por quê? Porque na ideia dele ainda imatura, né, de uma criança que está no processo de desenvolvimento, ele justamente ele faz essa conexão do amor com ou melhor, né, da parte da correção ser uma falta de amor. Que se eu estou corrigindo, se eu estou chamando a atenção dele, significa que naquele momento eu não estou amando, eu não estou praticando o amor. E quando eu falei de infantilização, é porque nós adultos, hoje em dia, vemos a espiritualidade justamente com essa mentalidade infantil. Que se Deus é amor, então não há punições, não há por que ser corrigido. E ele está tudo bem, ele entende as minhas razões, né? E é nesse processo de infantilização que eu quis puxar a deixa, que a gente segue adulto com essa mentalidade. Que o amor, então, ele é permissivo, que o amor não está atrelado a nenhum tipo de correção, que o amor não está atrelado à justiça. E aí a nossa fé é infantil, por esse momento, por essas questões. E eu sempre explico para o Benício, eu falo para ele, falei, filho, a mamãe te ama independente de qualquer coisa.
Eu falo para ele que o meu amor é incondicional, mas não com essas palavras, né? Eu falo com uma linguagem que ele vai me entender. E ele fala assim, é porque ninguém me ama. Eu falei, eu sigo te amando, continuo te amando. Porém, filho, isso aqui não é legal. Isso que você fez não é o certo, né? Então a mamãe ama você, eu te amo, mas eu preciso te dar orientação, eu preciso te dar o norte, que não é assim que a gente age, né? Mas dessa forma que a gente age. Então vamos corrigir essa forma. Então é nesse sentido. E quanto à liberdade, é justamente isso, porque essa fé infantilizada, essa ideia de espiritualidade infantilizada, nós a temos justamente porque nós pensamos ter liberdade quando nós agimos assim. Quando eu penso que Deus é amor e que esse amor é permissivo, eu penso ter uma liberdade, que na verdade eu não tenho. Que a liberdade é justamente eu seguir o alvo, eu realinhar a minha rota para que eu seja fiel à minha essência. E se a minha essência é o meu Deus, então aí que eu vou ter a liberdade. Porque eu estou deixando as regras mundanas, eu estou deixando o que os outros estão fazendo de lado, para que eu seja fiel à minha essência, à minha rota, ao meu alvo. E isso é ter liberdade. Não é ter libertinagem, né? Como você falou, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Liberdade é eu poder ter a escolha, escolher por mim mesma, sempre fiel às minhas essências, fiel às minhas raízes, né? Então, essas duas deixas que eu queria pegar da sua fala. Não, perfeito o que você falou aí, exatamente dentro disso. E, e assim, é muito. É que o que. Vamos lá. Quando a gente fala, trazendo, né, para esse amor familiar, né? Esse amor filia, ele meio que já é próprio nosso, né? E a mãe, ela, às vezes, a expressão de amor da mãe é diferente da expressão de amor do pai. Por quê? Porque a mãe, ela, durante, né, via de regra, 9 meses, ela está cultivando, né, o ser que está sendo gerado dentro do seu ventre. Então, a conexão, ela acaba sendo muito mais forte. Tanto que, via de regra, a mãe, ela é que vai ensinar a ideia de sentimento, de emoção para o filho. E o pai vai ensinar o valor do trabalho, de proteção à família. Isso eu estou falando dentro de um contexto geral. Aí pode vir pessoal falar, pô, o Léo é machista, esse Sexista. patriarcado, sexista, patriarcado. Eu falo, então tá. Então vamos fazer uma reflexão bem simples, pautado em evidências e estatísticas, onde mostra que as famílias, quando elas são disfuncionais, o marido é omisso na família. Pode perceber, e não é nada contra a mulher, mas é que a mulher, ela absorve o papel do homem. E eu não estou falando do homem do ponto de vista, uau, o Léo está falando e está pregando que o homem é machista. Não, o homem, pela sua natureza, e aí eu vou falar outras questões biológicas, fisiológicas, muito mais forte, coração, pulmão, muito maior que o da mulher, ele dá esse sentido de proteção. Então é nesse sentido. Eu não estou dizendo, mas a mãe também protege. Eu sei, eu não estou. Não é uma. Eu não estou pregando algo que é errado, mas eu estou falando no sentido que o homem é omisso na sua função. Ou seja, e aí é deturpado também quando fala assim, a mulher é submissa ao homem. Cara, o termo submissão, ele foi deturpado da origem. Submissão, ele quer dar a entender assim, sob a mesma missão. É nesse sentido. Quando você está sob a mesma missão, então assim, vamos pegar assim, ó. Por que eu casei com a Kelly? Porque a gente tinha algo em comum. Então, a partir desse momento, a gente tem uma mesma missão, ou seja, o mesmo propósito de vida. Quando a Liz e o Júnior casam, eles têm a mesma visão, a mesma missão, então tem o mesmo propósito.
E hoje, mais do que nunca, esse elo ele foi consolidado com a expressão do amor que veio o Benício, que no meu caso tem as gêmeas, né, e o caçula, ou seja, a Nicole, a Melissa e o Miguel. E aí, quando a gente está sob essa missão, qual que é essa missão? É cuidar da nossa família, da nossa prole. Então, quando a gente fala assim, ah, a mulher é submissa ao homem, não, não é nesse sentido. Estamos debaixo dessa missão. A diferença é que eu tenho uma figura masculina, não estou falando de macho, eu estou falando masculino, masculino no sentido de hombridade, de trazer a proteção para a mulher e para os filhos. Então é nesse sentido que captaria a ideia de sobre a mesma missão. Faz sentido isso para você, Liz, ou você se sente insegura quando o Júnior não te protege ou não te dá essa segurança? Faz muito sentido, faz total sentido. E, inclusive, é o que a mulher inconscientemente busca num homem. Você é atraída por que tipo de homem? Aquele homem que você olhe e que fale. Eu estou falando isso de forma consciente, não que eu esteja fazendo isso de forma consciente, mas de forma inconsciente, porque está aqui impregnado em minhas origens, minhas raízes. Eu vou buscar um homem que eu observe e que fale: este homem é capaz de proteger a mim e a minha prole. E eu não vou me sentir atraída por um homem que eu não tiver essa conexão. Faz total sentido. Hoje o Ju, trazendo para minha realidade, né? O Ju fala comigo assim: você tá armada? Quando a gente sai juntos. Porque quando eu saio sozinha, eu tô sempre armada. Quando eu saio com ele, não, porque eu relaxo. É o meu momento de relaxar. E ele fica muito bravo comigo. Por que você não tá armada? Por que você não sei o que? Daí eu falo: porque eu tô com você, amor. É o meu momento de eu ser a mulher da casa, né? De eu ser. Como vou tomar os mesmos cuidados com o Léo. Não é ser frágil, mas é um momento que eu consigo exercer esse meu papel, porque eu sei que o meu homem, ele tá à frente. E aí eu relaxo nessa segurança. Eu fico tranquila nessa segurança. E ele fica: que você tinha que estar armada, porque não sei o quê. E pior que várias vezes acontece alguma coisa em que nós dois precisávamos estar armados. E ele fala: tá vendo? Aí eu falei: não vai ter jeito mesmo, né? Não adianta. Se o casal é polícia, tem que estar o casal. Mas é nesse sentido, sabe? Justamente por isso. Porque é um momento que eu me sinto extremamente tranquila, né? E aí eu consigo ter essa tranquilidade, porque ele me passa essa tranquilidade. E quando eu tô sozinha, eu preciso exercer, eu preciso pegar esse papel, né, de proteção para mim. E eu vou fazer? Vou fazer. Como você falou, né, Léo? Se o homem é omisso, a mulher vai tomar esse papel. Ela vai se posicionar. Obrigatoriamente, ela vai se posicionar. E ela vai pegar esse papel para ela. Mas tudo bem, eu não tô com ele ali presencialmente, então eu vou fazer. E eu vou executar da melhor forma possível. Mas a disfunção está justamente em quando há a presença dos dois e um tá buscando o papel do outro. E um vai estar sobrecarregado e o outro vai estar omisso. Então, e você vê que isso é uma expressão da espiritualidade. Exatamente. Interessante isso, Liz, porque eu vou trazer de novo para a Bíblia, para daí tirar até uma ideia, por exemplo, que falar o apóstolo Paulo é machista. Então tá, no livro de Efésios, ou na carta de Efésios, Paulo, ele bem no final dela, ao longo da carta ele traz várias recomendações à igreja, mas no final ele traz recomendações para os homens e para as mulheres. Só que para as mulheres, ele não manda as mulheres, ele não orienta as mulheres a amar os homens, porque isso já é uma expressão interna da mulher. Mas ele manda os homens amarem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. E aí eu já participei, né, de vários casamentos, né? Eu já assisti vários casamentos cujo, seja o padre, seja o pastor,
trazendo isso para o homem, eu sempre é, trago para o real significado disso. O que que significa? Maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo amou a sua igreja? Entregando a sua vida. Tanto que a gente está celebrando a Páscoa, que é essa expressão. A igreja, o que que é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o seu povo. É isso que remete. Então, dentro da fé é nesse sentido. Então, quando Paulo escreve que maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, ele está dizendo assim: maridos, amem a esposa de vocês, entregando a sua vida por elas. Ou seja, ele já fala essa ideia protetiva e eu sempre coloco assim: você se colocaria na frente de uma bala para proteger a sua esposa? Essa é a ação que deve ser tomada, é você proteger. Então, teve um caso, eu morava em Almirante Tamandaré ainda, mas, putz, isso em 2011, 2012. Os bandidos entraram, invadiram a casa da família. Eram duas meninas e a esposa e o marido, né? E eles trancaram e o marido se atracou no braço com os bandidos e acabou morrendo para proteger a família. Mas ele exerceu isso, ele protegeu, não deixou ninguém tocar nas filhas e nem na esposa. E acabou, né, por isso, morrendo. Isso me chamou a atenção, porque hoje eu percebo a vida, ela acaba se tornando tão mais importante que você acaba esquecendo e não protegendo, né? Não, e aí entra uma outra questão, é, que a gente não tem uma cultura de honra, né? De você honra no sentido, pô, eu vou morrer por algo ou por alguém, né? No sentido de nobreza. Eu não estou falando de nobreza no sentido monárquico, mas no sentido, e aí trazendo questão de princípios e valores. É muito. Putz, eu em aula eu tenho falado muito isso para os alunos. Falo, cara, cada vez que eu vejo isso, eu olho e falo, cara, nossa sociedade como é que tá com um monte de homem, e tô falando de homem do ponto de vista biológico, e não no ponto de vista de macho, mas de hombridade, que é imaturo, infantil, porra, homens que estão mais prezando pela fofoca do que ser protagonista de algo. E assim, vejo cada vez mais a mulher, por mérito dela, ocupando esse espaço e deixando o homem de escanteio. Então, o que está acontecendo hoje? Homem cagão, com medo, inseguro, né? E se trancando no quarto para ficar jogando videogame enquanto a mulher faz tudo. Olho e falo, meu Deus, tá errado, tá totalmente errado. E aí é o cara que é o machão que vai sair, vai querer bater, vai querer impor a sua vontade. Por quê? Porque aí volto de novo. Biologicamente, fisiologicamente, a testosterona vai bater. E esse homem que não se controla, que não tem domínio próprio, ele vai achar que a expressão é dizer, né? E aí, expressão no sentido de poder, ele vai querer exercer como ele sendo o macho alfa. A gente tá aí casos de Robinho, de Daniel Alves, como tantos outros, que acho porque tem dinheiro, porque é famoso, isso e aquilo, que estão acima do bem e do mal, e acima das leis, e que podem fazer isso. Isso é todo. Isso é muito. É triste, porque isso dentro da igreja tem muito homem que acaba se colocando essa máscara social, mas, enfim, não vou ficar me estendendo nisso porque não vale a pena ficar mostrando. É mostrar que tem um outro lado e tem sim homens que com valores e princípios e que trabalham nisso. É interessante eles, porque
antigamente a gente via assim, nossa, as pessoas, tirando até do escopo da ideia da religião, mas você tinha isso como valor, né, como princípio, em todas as culturas praticamente, a ideia pô, eu tenho que trabalhar para minha família prosperar. Eu não estava falando, eu trabalho para eu prosperar. E prosperidade não apenas na questão financeira, porque você prospera como família, porque a tua família você cresce, você trabalha, você se sacrifica para o teu filho se formar. Hoje é muito comum, hoje, né? Falou ali na Uni Andrade mesmo, quantos alunos a gente teve ou tem, que os filhos são a primeira da família, né? Os primeiros da família com ensino superior. Então, veja o sacrifício da família. Isso é interessante da gente ver esse sacrifício de você se auto-sacrificar em prol do teu filho. Ou seja, a condição que eu não tive, eu quero trabalhar, estruturar para o meu filho ter essa condição que eu não tive. Então, isso não sei se você tem essa visão também, enfim, falei um monte de coisa aí. Exatamente, é o que a gente busca, né? Normalmente a gente busca dar aos nossos o que nós não tivemos, né? E o que nós não tivemos dos nossos pais, a gente busca dar para os nossos filhos. E isso vai desde coisas materiais até coisas emocionais, valores e tudo mais, né? É aquele ditado que diz assim: se você não veio de uma família feliz, faça que uma família feliz venha de você. Mas aí as pessoas distorcem também, né? Tudo isso. Se eu não tive, eu acabo que eu não tenho para por dar, e aí acabo fazendo que uma família frustrada venha de mim, justamente porque eu não tive. E aí eu me utilizo desse meu vitimismo para dizer que eu não tenho como dar porque eu não tive, então é isso mesmo, e eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima do sistema e eu não consigo fazer nada melhor que isso. Né? Mas a tendência é que a gente costume dar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve, né? E, e aí a gente se sacrifica. E aí a gente se sacrifica, assim. Eu tenho um exemplo muito forte aqui dentro da minha família, que é o Ju com relação ao tênis. Então, o Ju nunca faltou nada na vida dele. O pai dele era policial também. Mas ele não tinha um tênis, ele tinha um tênis. Então ele ia para a escola sempre com aquele tênisinho velhinho. E ele falou que aquilo incomodava ele demais. Era uma coisa que ele sentia vergonha, que ele não gostava e tal. E hoje, uma coisa que não pode faltar para o Benício é tênis. Porque ele tem um gatilho. Então, se o tênis do Benício começa a ficar um pouco desgastado, não, vamos lá, vamos comprar tênis. Vamos lá, vamos lá. Então, porque ele e aí muitas vezes a gente se sacrifica assim, porque a gente vai lá, compra mais de um, compra parcelado, porque o Benício tem que ter sempre um tênis novinho para ir para a escola. Então é algo que ele não tinha, que incomodava ele e que hoje o nosso filho precisa ter. Então, nesse sentido, né, Léo? É o sacrifício para o nosso filho, porque a gente não quer que ele passe pelas dores que a gente passou. Então, Exatamente. Vai ter é, ele vai ter outras dores, e aí é o desenvolvimento dele, ele ter na caixa de ferramentas dele a ferramenta para ele poder lidar. Mas olha que interessante isso, porque bem no início do papo a gente estava falando, acho que falou alguma coisa relacionada, se não explicitamente, mas algo de frustração, né? Não foi explícito, mas que remetia à ideia de frustração e você, mesmo na diversidade, é por causa da espiritualidade, né? Então, de pessoas muito, o que você até falou, é ser positivas tóxicas, condiciona a mente para ter essa positividade. Eu sempre falo que você para com essa crença da positividade a partir do momento que você, dentro de uma vida toda positiva, e libertina, você vai fazer um teste de HIV e o teste deu positivo ali para o HIV, daí você para com essa balela. Então, é uma forma que não é assim, ou assim,
trazendo dentro dessa figura, eu não posso me frustrar, né, nesse sentido. Eu não posso sentir dor. Ai, tudo é culpa do outro, porque o universo que tem que conspirar a meu favor. Imagine se todo mundo, 8 bilhões de pessoas nesse mundo e o universo tem que conspirar. Olha o caos que é. Na verdade, não é. A vida são altos e baixos. A gente tem momentos de felicidade. A gente não, a gente não é feliz constantemente. Por quê? Porque constantemente a gente nem dá atenção para essa emoção, né? Esse sentimento de felicidade. A gente entende a felicidade em momentos de extravagância, que a gente vai, vou numa festa, vou comemorar algo, isso e aquilo, daí a gente está nesse estado contemplativo. Mas não é questão do trabalho. Pô, do trabalho, às vezes eu fico puto, às vezes né, a gente se irrita, mas eu procuro trabalhar com alegria, com leveza. É diferente de estar feliz, né? São conceitos diferentes. E hoje as pessoas elas fazem tudo Para para ser contemplar feliz. esse estado de felicidade. Eu falo, cara, você vai ser um bobo. É, esse é o termo, porque o que que vai acontecer? As pessoas vão estar se matando na rua e você vai estar buscando a felicidade. Pô, meu amigo, ali não é um momento para ser feliz, ali é um momento de sobrevivência, é um momento de você procurar outras ferramentas para você desenvolver isso em você e entender que é natural. É muito. E aí volto de novo. Por que que nesse ponto as mulheres elas se desenvolvem e até desenvolvem uma espiritualidade melhor ou mais do que os homens? Primeiro, entendo o que está inserido na mulher já é a ideia de ser mãe, né? Por mais que não ela sabe que ela, pô, todo mês ela é lembrada, pô, tá aqui, ó, aquela frustração do óvulo não ser fecundado. Aí você fica lá sofrendo 5 dias com as dores, por quê? Porque não teve uma fecundação. Então a mulher acaba sendo sempre nesse ciclo lembrada. Então já começa por aí. A partir do momento que a mulher ela é fecundada e ela começa a gerar um filho dentro de si, é algo que por eu falar para minha esposa, para mim é abstrato isso, porque eu não consigo sentir. Por mais que você tenha os recursos, que você vai no ultrassom, faz a eco, faz isso, você sabe que está crescendo lá, o homem ele tem que pegar, tem que ver ali, ó, né, no colo, tem que chorar, tem que ter outras expressões. Então isso eu falo para mim. Aí o que que a gente faz? Vamos escutar o coração, né? Coloca a orelha na barriga, sei lá, faz. Você começa a criar outras homens, tipo no sentido de, eu vou falar, é muito mais complexo para o homem do que para a mulher que está com o bebê sendo gerado. Então, dentro disso, a mulher acaba se desenvolvendo espiritualmente. Por quê? Porque daí você está falando com o bebê que está sendo gerado e ele está absorvendo isso. Tem estudo que fala isso, que o que acontece na vida extra-uterina Sim. impacta na vida intrauterina, por casos de música, de ambiente, a criança ela vai absorvendo aquilo ali, né, no seu desenvolvimento. Ah, e aí mulher não fica no sentido solitário. Tanto que a relação que tem com a depressão pós-parto, ela está intimamente ligada a isso, né? Ó, 9 meses agora não pertence a mim, se arranca fora aquela parte que é de mim, e aí a vida do homem ela continua, porque ele continua trabalhando, continua, mas a mulher arrancou um pedaço dela e ela fica isolada, e aí o homem não foi criado para isso, ele não consegue entender. É, Então, exatamente. e o principal, Liz, a mulher, ela desde pequena, não estou falando que é uma regra, mas eu digo que assim é muito mais estimulada a mulher a leitura e a escrita em diário. A mulher se expressa muito bem. Hoje, se a gente for ver a questão de ensino, é impossível você, não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil você apenas ler sem escrever. E quando eu falo escrever, não é digitar, é escrever.
porque você utiliza áreas do cérebro que vão ajudar a memória. Um exemplo fácil disso é quando as pessoas elas preparavam a cola para a prova, ou seja, tinham que anotar com caneta, né, com a letra miudinha, elas chegavam e falavam, nossa, nem Nem precisei usar, porque Deus já dizer. sabia. Sim, É nesse sentido, tá? é, sim, sim. Queria pegar uma deixa da frustração ali, que a falta. Hoje a gente faz tudo para não se frustrar, né? Para viver em uma felicidade constante, como se a nossa vida fosse constante, né? E na verdade não é, né? E as redes sociais e os estímulos estão aí para querer nos passar essa visão de uma vida sempre alegre, sempre constante, e é por isso que a gente fica inundando o nosso cérebro de dopamina, e é por isso que pequenas frustrações nos causam uma tempestade em copo d'água, porque nós estamos nos afastando cada vez mais da frustração, e o pior, as novas gerações não estão sendo nem treinadas, né, a sentir frustração, porque hoje a gente priva nossos filhos de qualquer frustração. No entanto, gerar seres humanos livres de frustração, de frustrações, é gerar seres humanos fracos, que não são resilientes e que não vão conseguir vencer em nada, vencer nada. E é talvez por isso que a gente veja uma geração de omissos, né? De superficialidades, de omissão com as suas responsabilidades, né? E aí a gente está indo para um buraco, não sei para onde a gente vai parar, enfim. Mas a gente, enquanto ser humano, precisamos entender que precisamos lidar, sim, com frustrações e precisamos ensinar nossos filhos a lidar com as frustrações, né? Ontem mesmo, o Benício às vezes está fazendo uma coisa legal, ele está brincando e eu falo para ele, filho, agora deu, a gente precisa escovar os dentes, fazer xixi para a gente ir para a cama. E aí ontem mesmo ele falou, né? Quando chegou esse momento, ele falou assim: eu não gosto, mãe, é muito chato eu ter que parar o que eu tô fazendo e ter que ir lá escovar os dentes. É muito chato escovar os dentes, é muito chato fazer isso. Falei, sim, filho, você pode achar que seja muito chato, realmente. Falei, só que para você ter uma vida boa, para você ter uma vida de qualidade, você não faz somente o que você quer e o que você gosta. Para você ter uma vida boa, meu filho, de verdade, você tem que fazer o que precisa ser feito também. E escovar os dentes precisa ser feito. Independente se você gosta ou não gosta, você precisa cuidar dos teus dentes. Porque senão eles vão apodrecer, eles vão te gerar dor, eles vão ser um problemão para você. Então você vai ter que parar e escovar os dentes. Fazer xixi também. Isso pode ser que você ache chato parar de brincar para fazer xixi, mas se você não fizer xixi, você vai fazer xixi na cama. E aí, de noite, você vai, né? A gente vai ter que acordar de noite. Falei, vai criar um problema muito maior. Falei, então eu vou ter que frustrar, sim, o teu divertimento, a tua brincadeira, para você fazer o que precisa ser feito. E é por isso que hoje também a gente lida com uma geração que procrastina o tempo todo. Porque o que precisa ser feito está sempre deixado para depois. Ah, depois eu faço, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E eu priorizo o que me dá prazer. Então eu priorizo as coisas que eu gosto, meu divertimento, a minha distração, e o que realmente precisa ser feito está sendo deixado para depois. Só que o deixar o que precisa ser feito para depois me gera um problema ainda maior. E aí o problema maior fica mais difícil de se lidar. E aí eu vou tendo um problema maior, um problema maior, um problema maior. Quando eu vejo, eu estou num buraco, ansiosa, depressiva, triste. E aí eu vou lá e encho meu cérebro de dopamina de novo. E aí eu vivo nesse círculo vicioso. Nossa. E aí eu vou lá e tomo café para ficar acordada, eu não durmo o que eu deveria dormir, depois eu me encho de cafeína para ficar acordada, e aí a nossa vida não é de liberdade, a nossa vida é de vícios. E nós não somos pessoas que exercem liberdade, nós somos pessoas viciadas em tudo, na verdade. E aí é onde falta o que? A virtude. É isso que aí se eu fosse falando nisso, né, essa semana eu tive. A gente sempre fala, eu com a Kelly, com relação a isso. A idade para as crianças se frustrarem é agora. É agora que elas têm que aprender a se frustrar, mas é agora que elas têm que absorver as ferramentas para desviar o foco da frustração, né? Para elas não ficarem remoendo aquilo. Isso.
Toda terça e quinta, então assim, ó, terça, as Bom dia, Yane. Eliane, bom dia, um abraço pro Jardel. Toda terça eu levo as crianças cedo, elas vão para o atletismo, então elas fazem atletismo. Aí é das 8h30 às 9h30. Saio eu fico esperando ali, né? Fico lendo, no momento que eu fico esperando no carro e fico lendo. Aí saímos da escola ali que estão tendo atletismo, a gente vai no Farol do Saber. Aí no Farol do Saber eles escolhem um livro, dão uma lida lá e usam o computador. Aí ali é o espaço que eles têm para aprender a mexer com o computador. Então eles ficam trabalhando e tal. Cada um escolhe o que quer. Ah, um quer assistir vídeo, o outro quer ler, o outro quer não sei o quê, enfim. Mas é o tempo deles. Normalmente a gente fica ali até entre 11 e 11h30. Aí vai para casa, tal, tem toda a nossa rotina. E aí na quinta, o Miguel vai junto comigo, eu levo as irmãs dele no xadrez e a gente fica esperando. Então, às vezes, eu aproveito para fazer alguma outra atividade com ele, ou a gente fica no carro conversando, ou às vezes ele quer jogar alguma coisa. O momento que tá ali é eu e ele. A gente fica conversando. E nessa quinta, por causa da véspera do feriado, o Farol do Saber estava fechado. E a Nicole, nossa, mas chorou, 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 ficou emburrada. Nossa, burrada no sentido de braba, né? Não no sentido de burra. Mas ela ficou braba, né? Revoltada com aquilo. E aí, o momento terapêutico, né? Fala, filha, olha só, o que você fez hoje de manhã? Você não foi pro xadrez? Você não gosta de xadrez? Você não estava com as tuas amigas? Você está deixando um único momento que por algo maior, por força maior, não é a gente que escolheu estar fechado e determinar todo o restante do teu dia e anulando o que você fez de manhã. Aí, pô, a gente vai chegar em casa, vai ter coisa para fazer, vai ter outro tipo de atividade, enfim. Mas ela ficou bem braba, bem braba. Ontem a gente passou a tarde num parque, e aí o anúncio era assim, bem coisa de Páscoa, assim, a gente escondeu ao longo, né, os lugares aqui 100 ovinhos, e aí cada ovinho depois você vai trocar por um brinde e não sei o quê. E a gente foi. Só que cheguei lá, falei, pô, um monte de coisa. Roda gigante, barco viking, o carro bate-barra, pô, um monte de atividade para fazer. E eles entraram lá para correr atrás de ovo. E eu falei, pô, vocês vieram para cá para quê? Para ficar frustrado e não achar o ovo? Ou se divertir, né, com o que tem aqui? Aí, né, nesse ponto aí, quem ficou mais frustrada foi a Melissa. Nossa, mas ficou. E eu falei, filha, presta atenção. Você tá perdendo o teu tempo com algo que você não tá achando, e eu duvido que existe ainda, porque você mesmo disse que teve gente que achou e que não trocou, então a, a matemática deles já está errada, porque segundo o que faltavam 30 ovinhos para completar os 100, só que tinha gente que pegou tudo e não foi trocar pelo brinde, então pode ser que não tenha mais isso. E você está correndo atrás de nada, para dizer que achou e ganhou alguma coisa, aí vai passar a tarde e você não se divertiu nada, você não aproveitou nada do parque. Pô, entrou no carro, mas bicuda mesmo. E aí peguei e falei, fazer uma lição para você, Melissa, mas vale por teus irmãos também. Aproveite isso, procure olhar, desvie o foco dessa questão, olha para o todo e vão se desenvolvendo assim, assim, assado. Né? E acabou assim. Falei, pô, por causa de ovo, você queria achar um ovinho para ganhar um chocolate? Pô, vocês vão ganhar chocolate. Não é essa a questão. Aí Kelly muito, aí vem a espiritualidade. Ela foi muito. Vem a sabedoria materna. Aí ela chegou, falou: me leva no mercado, eu vou comprar uns ovinhos e vou esconder em casa. E ela só. Falei, ai, cara. Daí foi. Só que aí eles começaram a brigar, entre si. Eu falei, então tá. Então aí vem a ideia né, de você
ser justo, né, da questão da justiça. Eu falei, ó, então a partir de agora, ó, por vocês não estarem cumprindo uma ideia de procurar, vocês só estão brigando entre si, então vocês não vão mais procurar agora, vai ficar para amanhã, né, no caso hoje. Porque assim, a gente não, não faz esse negócio no domingo e tal, Uhum. deixa as coisas se divertirem, porque é só né, dentro dessa ideia. Então ela espalhou chocolate pela casa, até porque o ovo de Páscoa tá caro, né? Então ela comprou E um monte de ovo e espalhou por tudo. Mas é isso, é muito legal, cara, tudo isso. é Porque verdade. tu se frustra, Lisa. A gente, enquanto adulto, a gente também se frustra, a gente também fica chateado e fala, pô, mas ó, essa injustiça, eu não acredito que isso está acontecendo. Ah, cara, daí, de repente a gente, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que continuar, eu tenho que, né, sair do lugar, eu tenho que parar de ficar me lamentando e vamos seguir em Isso. frente. Que a gente gasta muito energia com aquilo que a gente não tem o controle de mudar, né? Eu sempre tento explicar para o Benício, eu falei, é tudo bem você sentir o que você está sentindo, só que a gente identifica o que a gente está sentindo e o que importa, na verdade, é o que a gente vai fazer a partir daquele sentimento, né? O Benício ainda não fez 5 anos, então ele ainda é muito reptiliano, né? As emoções é muito corpo, né? Muito no corpo, é muito no extravasar, no físico e tal. Então, quando ele fica brabo, ele quer sair jogando tudo e tudo mais, ele quer externalizar essa ira dele, assim. Só que ele externaliza falando verbalmente, porque eu sempre tentei externalizar para ele, né? Verbalizar para ele o sentimento que ele tá sentindo, para ele conseguir identificar. E aí ele fala: eu estou muito brabo, eu tô com raiva, mamãe. E eu falo para ele: não tem problema você sentir raiva, filho. O problema é o que você faz a partir daqui com a tua raiva. Você vê a mamãe com raiva, braba, que eu já externalizei para ele momentos assim: a mamãe está braba. Falei: você vê a mamãe fazendo a mesma coisa que você, jogando as coisas e chutando tudo? Ele fala que não, né? Aí eu falo: então, é o que a gente faz com esse sentimento a partir do momento que a gente identifica. Então, a inteligência emocional é justamente isso. Não é você não sentir e passar por cima. E é isso que as pessoas se confundem. As pessoas não querem sentir sentimentos negativos, né? Esses sentimentos ruins. A gente quer o quê? Passar por cima. Mas, na verdade, a gente precisa identificar e sentir, falar, ok, eu tô sentindo isso, mas o que que eu vou fazer com isso agora, né? E, e a gente ter o controle do que a gente está sentindo e a gente mudar o foco justamente. Tentar ver, tentar dar outras perspectivas para esse sentimento ruim. Porque se a gente não fizer isso e a gente continuar de forma reptiliana sentindo tudo que a gente sente de forma muito intensa, daqui a pouco tá todo mundo se matando aí. É por isso que as pessoas se matam no trânsito, né? Porque alguém te tira do sério, você fica bravo, você briga, daqui a pouco você tá indo lá dar um tiro no outro, dar um soco, dar uma facada, né? Então é que a gente entenda isso, que é importante sim a gente sentir, não passar por cima do que a gente tá sentindo, mas que a gente saiba canalizar esse sentimento para algum lugar, né? Principalmente em coisas que a gente não tem controle, né? A Nicole, né? A Nicole não tinha controle sobre o farol do saber estar aberto ou não. E tá tudo bem ela se sentir triste com isso. É uma coisa que ela gosta muito de fazer. Mas então que a gente se foque na outra coisa legal que a gente fez, que foi o jogo de xadrez, né? E é interessante a gente ter que ensinar isso para os nossos filhos a partir do momento que a gente é adulto, porque muitas vezes nem a gente consegue fazer isso, né? Uma coisa nos tira do prumo de tal forma que a gente se descontrola inteiro. E ainda faz umas besteiras que depois fica pensando, putz, o que eu fui fazer, né? Só que só depois a gente vai pensar nisso. E é muito interessante que, de certa forma, a maternidade, a paternidade meio que nos obriga a ser adultos, né? Porque você está ensinando pelo exemplo. E eu falo muito isso pro Ju. Falei, faz sentido a gente falar para o nosso filho, por exemplo, que não pode bater no coleguinha quando de repente a professora, a escola nos traz essa demanda, se ele apanha em casa? Não faz sentido. Não, mas
você pode me bater se eu faço uma coisa errada. Agora, se eu considero que meu amigo fez uma coisa errada, eu não posso bater nele? Como assim? Então eu mereço apanhar. Ninguém mais na vida merece, mas eu. Então a gente precisa canalizar as nossas emoções para que a gente haja com maturidade e o nosso filho veja isso e aí ele não reproduza. E isso é muito desafiador. É muito desafiador, né? A gente aprender essas coisas. E eu falo pro Ju também. Felizmente eu consigo dar esse parâmetro pro Benício em lidar com as. E eu já fui muito imatura. Eu já fui essa pessoa de ficar braba e quebrar alguma coisa em casa. Já fiz. Inclusive depois de adulta, inclusive depois de casada. E bater porta e tal, né? E aí hoje, mas felizmente hoje não faço mais. Hoje eu controlo de outras formas. E aí eu consigo dar esse parâmetro pro meu filho. De falar assim pra ele: você vê a mamãe fazendo isso quando a mamãe tá braba? Não. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Não fa... Então, eu sou uma referência, eu sou um exemplo, né? Ou quando é na questão de bater, né? Se ele me bate, por exemplo, se ele nessa estado de brabeza dele, ele me bate e eu falo para ele assim: você vê a mamãe batendo em você? A mamãe bate em você? Não, não bate. Falei, então por que você age dessa forma? Isso não é a forma correta de agir. Quando a gente tá frustrado, quando a gente tá bravo. Então a gente precisa ser essa referência, né? E não só para os nossos filhos, né? A gente tem que ser, a gente tem que fazer, promover isso para a sociedade. Porque se a gente quer isso do outro, se a gente espera isso do outro, o que eu estou refletindo pro outro? Eu espero, né, nunca receber isso na minha vida. Eu não espero receber malcriações, xingamentos e tudo mais. Mas eu saio doando isso daí para todo mundo. Eu dou, né? Eu dou sempre o meu pior, mas eu espero da sociedade o melhor. É uma via de mão dupla, né? O que eu dou, eu tô recebendo. O que eu dou, eu tô recebendo. Aí entra naquela ideia do as pessoas só querem os direitos, mas não querem os deveres. Isso eu coloco muito aqui em casa, assim, eu tenho um mantra eu falo assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. Primeiro você vai cumprir as tarefas, aquilo que você tem que fazer e que você se comprometeu a fazer. Depois você vai brincar. Depois você vai fazer as coisas que você quer, né? Dentro das opções que tem. Então, quando a gente coloca essa ideia, né, de você frustrar, percebo, porque nem o Miguel caçula, né, aqui em casa, e ele não sabe se expressar ainda, né? Tá aprendendo a se expressar verbalmente. Então ele é muito braço, ele aperta, ele fala, cara, e aí que vem a questão. Eu também não posso corrigir ele gritando e falando, Miguel, para com isso. Não é isso. É, Miguel, vem aqui. Você eleva o tom de voz e fala, é, eu quero os três aqui embaixo. E se começa a contar um, dois, três, na minha frente. Aí ele já sabe que tem que vir nessa ordem. Aí fica os três na minha frente e falo, e aí, o que está acontecendo? Aí já começa, eu falo, então, vocês estão vendo que vocês não estão se respeitando entre si? Olha o que está acontecendo. Só que agora tem a consequência. Agora vai acontecer isso, isso, isso. Então os três podem voltar, vão para o quarto e vão ficar lá no quarto de vocês refletindo sobre isso, e daí você tem que direcionar, né? O que a criança, né? Ah, fica de castigo no quarto trancado. Não, vocês vão ficar no quarto pensando nisso, 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 você já descorre tudo o que precisa ser feito. Direcionando a criança. Direciona. Direciona, daí o que acontece ontem? Eles fizeram isso, foram pro quarto, aí o Miguel desce, aí eu tô lavando a louça, preparando algumas coisas para hoje. Meus pais vêm aqui em casa, aniversário do meu irmão hoje, né? Ai, que legal. Aí eu tô preparando até a noite para ter uma manhã aqui mais tranquila, né? Algumas coisas. Aí o Miguel vem, papai, quero te pedir perdão. Aí eu tô lavando a louça,
Falei, filho, você não tem que pedir perdão para mim, você tem que pedir perdão para as tuas irmãs e para tua mãe, não para mim. Aí ele, tá bom. Aí ele subiu. Aí passou um tempo, ele voltou e falou, papai, posso sair do castigo? Falei assim, filho, você já falou com a tua mãe? Ela falou, falei, ela disse que era para falar com você. Falei, então tá, então se você fez tudo isso, tá arrependido, refletiu bastante, né, e quer mudar, então você pode sair do castigo. Porém, você não vai ficar aqui embaixo, você vai ficar lá em cima. Aí foi, foi isso que aconteceu. E é um desafio, né, Léo? É um super desafio. A gente, fica, a gente, pô, a gente cansa também, a gente fica cansado, Sim, não é um robô. sim. E aí, pô, às vezes você fala, ai, cara, nossa, tem vezes que eu só quero deitar e dormir, e aí você vai fazendo aquela força, aí você, tá, beleza, vai, vamos. Você Mas enfim, tem que administrar os conflitos ainda. é muito comum que nem agora de dar aula à noite, e aí, por mais que eu moro aqui perto, né? Mas eu, pô, saio com a adrenalina lá em cima. Eu quero chegar e ficar uns 15, 20 minutos sem fazer nada. Ficar na caixa do nada para baixar a adrenalina. Aí fica pilhando isso, e, vamos fazer um monte de coisa e falar, ai, cara, tá bom, vai. E aí vai. Mas enfim, essa é a maternidade e a paternidade, né? Exato. Vamos Exatamente. viver. Fora, E eu, fora os desafios, né, normais da vida. O jogo só vai aumentando o nível. vai ficando mais intenso. A gente vai mudando, vencendo uma fase e aí vem a próxima. Até lá no treinamento que a gente fez, né? Ele falou, o Wendel falou o seguinte: você chega em casa cansado, porque você vem de um estresse do dia que normalmente você conseguiu se conter. Que normalmente com as pessoas estranhas ou com as pessoas que não são tão próximas a nós, a gente consegue se conter, né? E aí, quando a gente chega em casa e a gente descarrega na nossa família, sendo que quem deveria estar recebendo o nosso melhor são eles, né? E é o momento justamente onde a gente despenca a nossa carga negativa ali, todo aquele nosso estresse. São neles. Justamente porque a gente tem que administrar esses conflitos e aí a gente já está desgastado e aí ainda tem que administrar conflitos, né? Tem que administrar um drama, porque no outro dia o Benício, o Benício diz: ai, mas amanhã vai ser chato porque vai ter tal aula, amanhã vai ser chato porque eu vou ficar com saudade de você e tal, e daí já é um choro e coisa nada e tal, e o negócio vai acontecer só amanhã. E aí você tem que, calma, filho, calma. E, e aí ele fala justamente em a gente mudar esse estado emocional ao chegar em casa, para que a nossa família receba o nosso melhor, né? Então a gente aprender a administrar essas emoções e a nos renovar energeticamente, para que a gente, quando chegue em casa, a gente chegue com uma energia renovada, que a gente consiga dar o nosso melhor, né? E consiga administrar tudo isso da melhor forma. E a gente consiga ser o melhor para as pessoas que a gente ama, que as pessoas que mais merecem o nosso melhor, e consiga administrar tudo da melhor forma possível. E eu faço muito isso quando eu vou dar aula, porque normalmente é um dia muito sobrecarregado, né? Um dia que eu acordo cedo, que eu administro tudo e tal, o dia. E aí eu chego no momento de dar aula, eu já tô cansado. E aí eu penso, não, mas os meus alunos também merecem uma professora que esteja lá e entregue o melhor dela. E aí eu vou no caminho ali, me energizando, me renovando, e aí eu chego lá e faço eles trabalharem bastante, como se eu tivesse acabado de acordar. Então é muito a gente fazer isso também, a gente identificar essas questões, né? Aonde você quer despender a tua energia, de que forma você quer despender a tua energia, de que forma você quer se renovar para entregar, né? Qual tem sido a tua entrega, o que você quer entregar para as pessoas, como você faz para você se renovar, para você sempre entregar o teu melhor. É, deixa eu te falar uma. Isso aí, hoje as pessoas pagam para ter esse tipo de solução. Se você é profissional aí que está nos ouvindo agora, você pode utilizar dessas ferramentas e receber
por isso. Sim. Então, para mim, assim, quando eu saio da aula, eu volto caminhando, né? Então, 5, 7 minutos ali de caminhada, depende do ritmo que eu vou. Se eu tô muito cansado, eu acelero o passo para chegar mais cedo em casa. Mas se eu tô mais de boa, eu vou fazendo o inventário do dia. O que é o inventário do dia? Vou refletindo tudo o que aconteceu ao longo do dia. Acordei, fiz isso, isso, isso. Aí chego em casa. Eu não chego simplesmente. Claro, tem dias que eu chego e falo, cara, eu só quero chegar em casa e tomar um banho e dormir. Só isso. Sim. Falo, não quero conversar com ninguém. Mas Sim. às vezes eu volto respondendo mensagem, né, que período de aula, à noite eu não, né, ficou acumulado, eu não deixo, é muito difícil deixar para o dia seguinte, então eu vou respondendo, aí já dei a resposta, aí eu desligo o telefone, né, um deles pelo menos, o outro, tenho dois números, na verdade tenho três números, né, tem o meu pessoal, tem o que eu uso na Uniandrade e tem o da Cardiomed, e aí eu vou, ó quem acordou aqui, ó, aqui, Miguel, dá oi pro mundo ali, ó, Bom dia! Bom dia, bom, Miguel! bom dia. Ai, que gostoso acordar e receber um abraçanho do papai. Daqui a pouco o meu também acorda. É isso. Por isso que é legal, né? Esse ano eu tô trabalhando de manhã só na Cardiomed, praticamente, né? E aí eu fico no escritório aqui, aí eles vêm, bom dia e tal. Só que eu já tô 2 horas fazendo atividade aqui. Eu não fico com sono ou eu tô apressado. Tem dias que nem eu acordo um pouco mais tarde, tipo, em vez de levantar às 5, levantar às 6, às 6:30. Aí as coisas ficam mais concentradas, né? E dá essa sensação do tempo estar contra você. Então, tem que centrar, trazer a consciência, pô, beleza, vamos organizar. Eu vou fazer isso, isso, isso. Aí depois eu saio, entrego. E é tudo em função disso, é organizar. Acho que a próxima live, Liz, a gente pode falar sobre gestão de tempo. Acho que Boa. vai ser um negócio bem, bem legal. Não tem como. A gente precisa de ferramentas. Eu sempre falo, é, a gente tem que ter ferramentas no sentido do que eu posso utilizar, qual que é a válvula de escape para. E assim, a gente tem exercício físico, a gente tem leitura, a gente tem meditação, a gente tem oração, a gente tem socialização, a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Isso são umas, mas a gente tem outras ferramentas também, que são ferramentas mais técnicas, no sentido de agenda, né? Eu tenho que ter minha agenda, eu tenho que ter meu livrinho, né, meu bloco de tarefas. Aí a gente vai trabalhando em função disso, mas isso para organizar. Então, aí é interessante, né? Porque tudo isso aí não tem como dissociar da espiritualidade, porque a partir do momento que você busca essa espiritualidade, né? Você transcende a ideia única e exclusivamente de mente e corpo e entende que tem algo muito maior, você começa a se perceber muito melhor. Então, a gente não está fugindo do tema, Não. não. São pilares, né? São pilares da vida. Então, uma coisa está associada à outra. A gente não consegue desassociar realmente. Então, você veja, o nosso assunto hoje era espiritualidade, a gente passou por relacionamento, por criação de filhos, por sentimentos, gestão de emoções, porque são pilares da vida. Então, a gente não consegue desassociar. Não consigo pegar o espírito e, ó, vou trabalhar só o espírito. Não, porque justamente trabalhar minha espiritualidade está relacionada a todas essas áreas da minha vida, né? O ser humano é um só. Na verdade, todos somos um só. Isso aqui é uma coisa só. A gente faz parte de um todo. Eu escutei uma coisa muito legal, né? Quando eu vejo meus dedos, aqui até consigo fazer. Quando eu vejo os meus dedos, parece que são coisas desassociadas e estão separadas. Mas quando eu vou vendo mais a fundo,
Eu vou vendo que esses dedos fazem parte de uma mão, essa mão faz parte de um braço, esse braço faz parte de um tronco, faz parte de um todo. Então, só que isso eu só consigo ver à medida que eu vou me aprofundando. Quando eu vou me aprofundando, eu vou vendo que, na verdade, isso faz parte de algo muito maior. Então, isso eu sempre, eu, não- eu nem, eu sempre afirmo isso, que todo ser humano ele precisa pertencer a algo que seja maior ou igual a ele. Então, a ideia de grupo, de você criar comunidades, tribos, hoje se fala muito né, da bolha da rede social a qual você pertence, é por causa disso. Só que a gente não pode ficar ilhado e isolado e entender que a gente está convivendo. E aí hoje o desafio é legal. Eu não quero viver o que o outro vive, porque ele pensa diferente de mim, mas a gente tem que aprender a conviver. E aí a convivência no sentido de compartilhar os mesmos espaços, porém com visões de mundo diferentes, com princípios talvez diferentes, com valores diferentes, mas no final das contas, o que puxa todos para o mesmo, para a mesma base, ela é o que eu preciso me alimentar, eu preciso ter um teto para morar. Então, você vê que na essencialidade, todo ser humano ele é semelhante em si. E aí eu procuro sempre olhar que as pessoas têm, todas as pessoas têm problemas, cada um com um nível de problema diferente do outro. Ela, por exemplo, pegar algo para exemplificar isso. Eu tenho problema, sei lá, estou com um problema financeiro. Aí falar, mas o meu problema financeiro é pior do que o teu. Mas eu não estou comparando os problemas, a questão é problema financeiro. Ah, mas eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer. Não, então o teu problema não é financeiro, o teu problema é falta de alimento, é falta de teto para morar. O recurso financeiro é um meio para você adquirir, mas o que você está fazendo para corrigir isso? Então, esse desenvolvimento que precisa ter, você está parado esperando chover, né, cair do céu algo, ou você está indo atrás para pelo nem que seja para pedir na rua, para vender algum doce ou fazer algo do gênero, né? Então, a gente precisa estar sempre conectado e se conectando com as pessoas, e aí se fala muito na ideia do network, é justamente para isso. A gente tem que ter muito mais o conceito e a atuação de comunidade, porque dentro de uma comunidade é um auxiliando o outro. Existe Só um pouquinho, Miguel. Pode. A gente tem muito essa ideia que chama economia. Putz, é um termo, não é economia coletiva, não é economia comunitária, mas um princípio, como se fosse uma economia solidária, né? Não vou falar que é a ideia de socialismo, né, de você repartir, mas a ideia de como era no início do judaísmo era muito assim, né? Hoje se fala muito do dízimo, mas pensando única e exclusivamente na questão monetária, mas o judaísmo no início ele era a ideia assim, poxa, eu planto, eu vou contribuir com a minha comunidade com o que eu tenho. É nesse sentido, para não ficar apenas pensando no dinheiro, mas eu colaborar e ajudar com aquilo que eu posso e o que as pessoas precisam. Então, e aí, uma vez que a pessoa ela tem aquilo que ela precisa, aí eu dou a vara para ela aprender a pescar. Nesse sentido, não sei se eu consegui ser claro na manhã de sábado. Conseguiu. E perceba que a gente trabalha a nossa espiritualidade fazendo isso, se doando ao próximo, né? É uma forma de nos conectarmos com o divino, você se doar ao próximo. Mas o que vai receber, ele tem que entrar num estado de movimento mesmo, né? Que nem você falou, eu tenho essa realidade, o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Quando eu me movimento para mudar essa minha realidade, as
as coisas se movimentam, né? E as pessoas aparecem. Aquela que está disposta a doar, aquela que tem necessidade de receber, elas se encontram, né? Porque nós estamos todos conectados, nós fazemos parte de algo maior, estamos todos conectados, então, em essência, a gente vai se conectar. Então, aquele que está doando vai receber aquele que está necessitando. Mas a gente precisa empregar movimento para que isso aconteça. E é uma forma de a gente se conectar com a nossa espiritualidade. Quando a gente doa aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos fazer, ou aquilo que nós temos em essência, ou aquilo que nós temos em quantidade que podemos doar, a nossa prosperidade, os nossos dons, os nossos saberes. Quando nós estamos doando ao próximo, a gente está nos conectando também à nossa espiritualidade. E aquele que está se movimentando também através da gratidão ou através de uma iniciativa, está se movimentando, ela também está encontrando esse, está disposto a doar e está recebendo e também está se conectando com a sua espiritualidade. E a partir do momento que ela pega o que ela recebeu e que foi beneficiada com isso, e ela entende que ela pode também fazer pelo próximo, talvez se ela não tiver quantias monetárias para fazer, mas que ela tem outras formas de se doar também, a gente vira um movimento aí mútuo. E aí a gente demonstra toda essa conexão e a gente demonstra que todos viemos do mesmo lugar. Conecta nisso, Liz, isso até dentro do fundamento bíblico, né? Que se a origem do homem veio por Adão e Eva, então todos nós temos a mesma origem e em certo grau temos vamos falar assim, um parentesco, né? Sim. Somos todos primos barra irmãos, então não tem como a gente dissociar disso. Até recentemente veio a ideia da Eva mitocondrial, que a origem veio da mesma mitocôndria da mulher, né? Por isso que deram o nome de Eva mitocondrial, enfim. Aí se a gente ficar falando aqui, a gente vai... Se deixar a Liz e Léo de vaga, o que vai acontecer? Mas dentro do que você falou, né, da gratidão, a gratidão ela precisa ser expressa, né? Então não é até nos Estados Unidos a gente tem o Thanksgiving, né, que é o Dia de Ação de Graça, relacionado com isso, né? A graça é essa expressão de um favor imerecido. Então quando a gente é grato, a gente tem que expressar, ela é uma atitude e não simplesmente que nem o pessoal faz assim, gratidão. Ah, não é isso, pessoal. Gratidão é uma atitude, você tem que ter uma ação. Como que você vai gerar essa expressão, essa ação? Não é simplesmente falar o termo, gratidão, gratiluz, né? Isso eu falo, cara, sério, não? É a positividade que a gente estava falando antes, né? É o excesso de positividade. É o excesso de positividade e é a superficialidade da espiritualidade. No superficial eu sou assim, né? Ok, gratidão. Mas e como você está expressando essa gratidão? Gratidão é ação. E justamente, bem que você falou. Por isso que eu uso muito obrigado para expressar isso, porque a origem do termo é muito obrigado, me sinto muito obrigado, tipo, a retribuir você. Aí o que retorna, você não está obrigado a nada, né? Daí ficou obrigado de nada. Então você tem uma frase que ela foi encurtada justamente para expressar isso. Só que é no sentido assim, cara, me sinto obrigado a retribuir aquilo que você me fez. Não, você não está obrigado a nada. Ou seja, fiz de gratidão. Aí as pessoas, elas deturpam tudo isso. Gratidão. E aí depois vira as costas e tá falando mal do outro. Toma. E engraçado que a gente tem uma ação prática que era muito comum antigamente, né? Hoje em dia não se vê mais, pelo menos eu nunca mais vi. Que é quando, assim, um vizinho faz um bolo, daí ele pega um potinho dele, um prato, enfim, e leva para o vizinho. E aí o vizinho não devolvia, lavava e não devolvia aquilo lá, pelo menos era o que eu via onde eu morava, na minha casa. O prato aqui tá lavado, vai devolver. Não,
espera a hora que eu fizer alguma coisa, que eu comprar alguma coisa, aí eu devolvo o pratinho com alguma coisa também, com uma comida, com um bolo, enfim, alguma coisa que eu fizer. Eu não pode, eu via muito da minha mãe e da minha avó, não pode entregar o pote vazio, né? Por quê? Porque na ação, nesse sentimento de que eu sou grato, eu também vou retribuir com algo que eu vou fazer, né? Não vou devolver esse potinho vazio, né? É algo muito prático, que era muito comum. Eu não sei se você passou por isso, se era comum aqui, que eu vim do interior, né? Então no interior isso era muito comum. Passei de vizinho pedir uma xícara de, como é que é, de açúcar ou de farinha, enfim, isso, cara, não tem. Ah, vai lá, pede na vizinha 3 ovos. Nunca mais, né? A Então, gente se desloca, não tem mais a isso. gente troca de roupa, a gente troca de roupa, pega o carro, vai no mercado, tal, e volta, mas não pede para ninguém. É. E não tem, hoje é tudo da mesma forma que ficou muito mais fácil, porque hoje o que que acontece? Né? Falo hoje porque isso, vamos lá, talvez até final dos anos 90 você fazia isso, né? Depois eu não me recordo de ter esse tipo de, pelo menos dentro do meu convívio, mas eu lembro quando era criança, adolescente, até um pouco antes da faculdade, a gente bate no vizinho, pega e tal coisa, bate no vizinho no sentido, bate na porta do vizinho, Sim, sim. bater no vizinho, senão o pessoal pega o corte aí e vai dizer assim, porra, Leonardo, bater no vizinho. Então, Você vê que às vezes dá uma vontade, né? não, mas eu, pô, bem de boa. Aqui é tranquilo. Não, é, Tô zoando, zoeira, zoeira, povo, zoeira. Ferro com tudo que a gente falou até agora. não, mas é assim, não. A gente quer bater, mas a gente exerce a Isso, espiritualidade para não bater. isso, exato. Já salvei, hein? Mas é divertido tudo isso. Então, hoje você pede, não pede por quê? Porque você abre o aplicativo e pede pelo aplicativo do delivery e acabou-se. Sim, outras facilidades. Então, se perde esse relacionamento, né? Essa cumplicidade. Sim, Cria mais. exatamente. Ó, eu nunca tinha parado de pensar nisso. E, pô, refletir É verdade. agora. As relações humanas estão fragilizadas, né? Eu tinha expressão principalmente na família, pela engenharia e arquitetura na construção das casas, né, e dos apartamentos. Então, você prefere ter é, cozinha pequena para quartos grandes. Então, você não tem mais aquele espaço de convivência. Uhum. Isso, mas essa ideia dos aplicativos, não tô dizendo que essa foi a motivação, mas olha como isso também corrobora, né? Interessante. Exatamente. Ai, ai, mas é Isso isso. aí. Então, 1 hora e Já, 40. já. Vamos finalizar, então. Tá show de bola. Então, é isso, pessoal. Que vocês reflitam, então, sobre como estão exercendo a sua espiritualidade, né? E possam refletir sobre tudo que falamos aqui, possam refletir se de fato vocês estão exercendo a espiritualidade, como estão fazendo, como podem melhorar, enfim. Mas que é um pilar importante da nossa vida e a gente precisa voltar os olhos para ela. Isso precisamos. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Então já está marcado, Liz. Próximo sábado nós vamos falar sobre gestão do tempo. Fechou. Combinadíssimo. Uma feliz Páscoa, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo sábado, ou se a gente se encontrar, até o. Feliz Páscoa, que tenha um final de semana abençoado em família. Beijo a todos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.